O exemplo de outros países que pararam tudo com o chamado lockdown está longe de ser praticado no Brasil. E Jair Bolsonaro segue afirmando que não se salva a economia sem sair de casa. A economia, neste caso, vem na frente das vidas. Vidas essas que o presidente ignora e deixa à míngua sem nem mesmo um auxílio financeiro digno. Este sim, capaz de salvar a economia. Confira no comentário de João Caires. O Brasil nunca sequer fez um lockdown de fato, como deveria ter sido feito, como alguns países estão fazendo, como a Inglaterra fez, como a França fez, como a própria Nova Zelândia. Os países que tiveram mais êxito fizeram isso, como a própria China, o Vietnã e outros países. Outra coisa que fizeram, Inglaterra, Estados Unidos e outros, não vou citar todos aqui, a questão do auxílio, tanto para as pessoas mais pobres, como para os pequenos, médios empresários, os microempreendedores, porque sem dinheiro eles não sobrevivem. Nós tivemos aqui o exemplo de um pequeno país da América Central, El Salvador, onde o presidente decretou que ninguém ia pagar água, luz, telefone, inclusive aluguel, ia suspender por um período e o governo ia dar um jeito de resolver. Os Estados Unidos colocou mais de 1 trilhão em auxílio. Eles estão recebendo cheques de $1.400, ou seja, praticamente um salário mínimo dos Estados Unidos para manter a economia circulando. Bolsonaro, pelo contrário, quer que todo mundo saia e morra. Não tivemos lockdown, vou repetir, lockdown é quando para tudo. A exemplo do que foi feito em Araraquara, onde tivemos sim resultados fundamentais, não tivemos morte logo depois do que foi feito. Então, Bolsonaro anuncia isso, faz chantagem com o seu Paulo Guedes, querendo fazer reformas daqui, reformas de lá, mas não faz o que outros países aplicaram agora na pandemia. A Argentina aqui do lado passou a cobrar imposto sobre grandes fortunas. Os Estados Unidos, que ele gosta de prestar continência para a bandeira dos Estados Unidos, tem imposto sobre herança. O Brasil poderia colocar isso também. Em tempos de guerra, e estamos em guerra contra o inimigo invisível, os impostos são colocados na mesa e os mais ricos têm que colaborar. No Brasil, não se paga, por exemplo, impostos sobre lucros e dividendos. Só 2 países no mundo não pagam, e o Brasil é um deles. Guedes chegou a falar, falou e não cobrou. Então, solução tem. O que se precisa é isso mesmo. Para estancar a contaminação no Brasil, precisa sim fazer o lockdown. Mas lockdown não é para deixar as pessoas passando fome, sem recurso. O governo federal tem obrigação, assim como alguns governos estaduais e municipais já estão criando algum tipo de auxílio. Mas o governo federal tem muito mais condições de fazer isso, mas não faz porque não quer. Tem que ter auxílio para as pessoas de baixa renda, tem que ter auxílio para os pequenos, médios empresários. Porque logo no início da pandemia, o senhor Paulo Guedes liberou mais de 1 trilhão para os banqueiros, que, como ele mesmo disse, ficou empossado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.